Shalom e bem-vindos ao canal. Você sabia que o nosso umbigo é um portal onde nos conectamos com o mundo espiritual e que durante o sono e que durante a morte esse portal espiritual se abre para que possamos partir de uma realidade para uma outra através do nosso passamento, que seja com 120 anos. Então, vamos começar por uma frase que é muito utilizada hoje em dia. As pessoas falam fulano de tal, fulana de tal, só pensa no seu próprio umbigo. Isso é usado para expressar, essa frase é usada para expressar um juízo de valor em relação a uma pessoa que tem o seu ego autocentrado. Uma pessoa que pensa só em si mesma. Uma pessoa egoísta ao extremo. Olha, o umbigo, ele está colocado no corpo, no centro do corpo. Não existe por acaso. Por que o umbigo está exatamente no centro, na metade do corpo? Será que existe aleatório? Será que o Eterno fez alguma coisa por acaso? Ou tudo que ele fez tem uma razão de ser? Então, vamos lá. Quando nós estávamos no útero, participando do corpo de nossas mães, nós não éramos entidades ímpares, particulares, éramos uma extensão do corpo de nossas mães, por estarmos ligados à placenta. Então não havia uma interdependência. Nos alimentávamos e recebíamos proteínas, sais, vitaminas, e para que pudéssemos nos desenvolvermos e desenvolver os tecidos, o tecido ósseo, o tecido muscular, nervoso, enfim, toda a estrutura corpórea. Mas num dado momento, quando houve o parto, houve uma necessidade de cortar o cordão umbilical. Se nos tornamos uma criatura ímpar, singular, estávamos pertencendo ao corpo de nossas mães, com o corte houve uma cisão, uma separação. E nos tornamos pessoas singulares, personalidades distintas. Mesmo assim, com o corte umbilical, mesmo não estando mais ligados às nossas mães, ainda assim nossas mães têm um senso de percepção, um sexto sentido de quando vão acontecer coisas ruins com seus filhos. Elas conseguem, mesmo que o cordão umbilical foi cortado. E nós recebemos do Criador mitzvot, mandamentos. Lotase, proibitivos, e tase, mitzvot tase e mitzvot lotase. Mitzvot quer dizer mandamentos, mandamentos permitidos e mandamentos proibitivos. Perfazendo 613 mandamentos. E alguns mandamentos, que são os mais severos, que a pessoa inclusive tem que dar a sua vida para não pecar, não realizar esses atos. Por exemplo, a idolatria, o homicídio e a galui erva, quer dizer, atos incestuosos, a imoralidade. Uma pessoa deve dar a sua vida para, se forçado a fazer esse tipo de coisa, é preferível perder a vida física. Porque é uma diferença de vida física e vida espiritual. Quando
houve o corte no cordão umbilical de nossas mães, nós viemos para a luz. Então alguém deu a luz, as nossas mães nos deu para a luz. Tivemos um contato com o ambiente externo, onde há a iluminação do sol. O sol representa Zeampin. O útero de nossa mãe é um lugar escuro, fechado, é a Malchut, a realeza, que ela revela. A Malchut tem o poder de revelar. Então, nós fomos revelados para essa dimensão, esse nível da Asiá, que é o nível, o universo da ação. Uma vez aqui, temos a obrigação de cumprir mitzvot, e por acaso o Eterno nos livre cometermos uma haverá dessas que pode causar um corte. Olha a questão do corte, não um corte umbilical físico de nossas mães, mas um corte no cordão umbilical espiritual, embora não estejamos vendo um túnel de luz que parte dos nossos umbigos, mas ele existe. Você sabia disso? Que ele existe? Existe. E quando a gente dorme, as nossas almas, elas partem por esse, elas saem, elas entram nesse túnel, elas entram, nossas almas, quando a gente dorme, elas entram nesse túnel que parte do nosso umbigo, o qual nos liga, do nosso umbigo físico, que nos liga à dimensão de Binah. Binah quer dizer a mãe celestial. Assim como nós somos gerados por uma mãe, por nossas mães físicas, por assim dizer, existe uma mãe superior, uma mãe espiritual, que é a dimensão, que é a Sefirá de Binah. Porque na Sefirá de Binah, lá é a origem de nossas almas. Todas as almas do mundo foram criadas nesse nível, em Binah. Binah é uma Sefirá que está intimamente relacionada com o Olam Beriá, o mundo da criação. Então lá, o mundo da criação, isso implica dizer que todas as almas foram criadas nesse universo, o Olam Beriá. E a alma está num nível muito maior, muito mais elevado do que os próprios anjos, porque os anjos foram criados num universo abaixo de Briá, que é Olam e Yetzirah. E a alma precisou vir para o mundo físico. Então, quando ela vem para o mundo físico, ela vem através desse túnel, desse cordão umbilical espiritual, depois que é partido o cordão físico de nossas mães. O nome da minha mãe é Maria, então é Miriam, né, no hebraico. Quando cortou o cordão de Miriam, acontece que essa alma, né, vem pelo cordão espiritual, depois do corte do cordão de minha mãe umbilical, onde tinha uma placenta. Essa alma, a minha alma no caso, desceu por esse cordão, esse túnel espiritual, e ela começou a habitar num corpo físico. Esse é o conceito de Gilgul, de reencarnação. Eu reencarnei nesse corpo aqui que eu estou, nessa prisão carnal que eu estou. Então, uma forma de se libertar dessa prisão que o corpo prende é através de mitzvot. Quando nossas almas conseguem, por exemplo, na Tefilá, existem categorias, né, os korbanot, que implica as bênçãos matinais, onde tem que botar tefilim, talit, onde requer a ação. Então, a gente está ligado a Asiá de Kedushá, de santidade, ação de santidade, no nível do Pessuquê de Zimrá, que são os salmos articulados. A pessoa já passa para um nível de Yetzirah, que é o nível dos anjos, e no Shema a pessoa vai ter um contato com o Olam Briá, que é onde nossas almas foram criadas. Em Atzilut, então, a nossa alma vai estar entrando no universo, adentrando no universo através desse cordão,
umbilical, num nível ainda mais acima do que aquele nível o qual as almas foram criadas, a saber, Olam Beriá. E isso é na Amidá. Por isso a Amidá é uma reza que não se fala, porque no mundo no universo de Atzilut, tudo é simples e comum, não existe nada paradoxal, não existe paradoxo, então não existe voz audível, porque isso é uma qualidade do universo de Beriá, que é o universo abaixo de Olam Atzilut. Por isso que na Amidá não se fala, é só balbucia. A reza é toda labial, mas não se articula o som. Porque a capacidade de Rokhmah é uma consciência não verbalizada. E a Rokhmah, a Sefirah Rokhmah, ela é a Sefirah que está relacionada a esse universo da emanação Olam Atzilut. Então nada lá é audível e articulado, de forma que a consciência é inarticulada e inaudível. Por isso que essa reza ela está num nível muito elevado de consciência, e na Amidá nós temos um gostinho de Olam Atzilut. Isso então entendido, vamos voltar aqui à questão do umbigo. Quando a gente dorme, o que é que acontece? Nossa alma ela sai dessa realidade, desse plano físico, e vai para um outro plano. E isso, claro, que se a pessoa tiver boas ações durante o dia, porque se ela teve um dia pesado em que ela se rebaixou e que, diante das dificuldades que apareceram, ao invés dela se elevar acima dessas dificuldades, ela se deixou rebaixar-se. Então, ela cria anjos negativos que ficam em certos lugares deste canal, desse túnel que parte dos nossos umbigos e impede que nossa subida chegue lá aonde nossa alma seria possivelmente restaurada e teria um contato com a divindade e teria um esplendor, e teria um contato com o esplendor da divindade. Mas se a pessoa praticar atos de bondade, caridade, tzedakah, de justiça e mitzvot, ela então tem possibilidade de subir, porque essas forças elas não vão parar a subida da alma até um nível maior e mais elevado de consciência. Por isso que o sono é considerado uns 60 avos da morte, que o corpo fica lá, a alma que é o que justifica o corpo. Por isso o corpo é um vaso e um recipiente para a alma, é um carro para a alma. Então quando a alma sai, então o corpo fica entregue às forças de escuridão, às forças negativas. Por isso que o sono é considerado uns 60 avos da morte. Já na morte mesmo, com o nosso passamento, que vivamos 120 anos, acontece a mesma coisa. Teve pessoas que, na mesa de cirurgia, passaram por experiências de quase morte. E, elas, após serem reanimadas e a alma com pressões cardíacas, elas voltarem para o corpo, elas viram tudo que os médicos falavam e falaram para os médicos ficaram assustados, há relatos disso, pessoas que retornaram, mas elas viram um túnel de luz onde tinha parentes esperando elas para encontrar parentes justos. Estou falando de pessoas justas, porque quando a pessoa comete muito pecado, é uma pessoa rebaixada, ela não vai por esse canal de luz para subir para o mundo espiritual, não. Pelo contrário, ela é levada por forças negativas para julgamentos severos, para ser levada
para uma situação onde ela vai estar num purgatório. Está se falando de pessoas íntegras, pessoas justas, então parentes justos, pessoas justas ficam esperando, as almas delas, né? Ficam esperando para receber essa pessoa e levá-las e conduzi-las para uma dimensão mais elevada de consciência. E isso tem a ver com o nosso umbigo. Por isso não é bom a pessoa sair pela rua, né? Algumas pessoas descuidam com seus umbigos à mostra. O umbigo ele tem que ser escondido. O umbigo tem que ser escondido. Não pode estar à mostra. Porque as pessoas que estão ao redor, elas podem se alimentar de sua energia por o seu umbigo esse ponto de onde a luz emana, pode ser sugado por outras pessoas. Essa energia, você se sentir descarregada, se sentir fraca, se sentir sempre disposta. Então, proteja esse portal no seu corpo, ele é muito importante. E não sei se você já ouviu falar de carete. Por exemplo, a pessoa comeu um tolainho. O que é um tolainho? Um verme. Um tolainho é um verme. Essa é uma das regras de caché, cachorute, no plural, em relação às questões alimentares. Se a pessoa come um verme, o Alahá diz que ela é passível de carete. Só um vermezinho e tal. Olha só. O que é o carete? O carete é exatamente que esse canal ele é interrompido, esse canal de luz. Isso quer dizer que a pessoa, embora esteja viva do ponto de vista biológico, mas ela está morta espiritualmente, ela está desconectada do cordão umbilical espiritual e deixou de receber os nutrientes da placenta de Ima, de Binah, que está associada a Olam Briah, que é a origem da criação da sua, da minha, das nossas almas. Assim como houve o corte, e nós, um determinado momento, tivemos que fazer uma alimentação oral para poder receber os nossos próprios nutrientes quando nos tornamos personalidades ímpares e não éramos mais uma extensão de nossas mães, mesmo que tivéssemos 8 meses, já tivéssemos coração, todos os órgãos internos, mas ainda éramos extensão do corpo de nossas mães. Só nos tornamos singulares quando saímos, quando houve o corte, o carete, o corte do cordão umbilical de nossas mães. Então, através das coisas físicas, através de um ato de um obstetra, do cirurgião que fez o procedimento, seja cesariana ou seja parto normal, houve a necessidade do corte, o cirurgião fez o procedimento, ou uma enfermeira capacitada. Isso também mostra que há um corte também, não do cordão umbilical, como lá no questão da cirurgia em si, mas implicando e querendo dizer sobre quando a gente usa a boca. Agora que a gente precisa usar a boca, não recebemos mais da placenta de nossa mãe os nutrientes, mas através de nossa boca, mas nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, o lashon hará, com o que a gente come, o uso indevido da boca. Então um pequeno verme e um inseto pode nos tirar do mundo vidouro. Se a gente continua a comer de forma descuidada e descuida com o caché, cachorute, comendo coisas proibidas, então isso causa uma cisão, um corte, um carete. Então esse corte agora não é naquele cordão umbilical físico, mas no cordão espiritual que nos liga a Ima e Lá, a Mãe Superior, a Mãe Suprema. E claro que isso, se a pessoa cometer haverá um pecado desse, ela, no poder da Techuvá, uma vez que a Techuvá ela está relacionada a essa mesma Mãe Sagrada, a pessoa é restituída à vida. Por exemplo, alguém que cometeu uma
uma transgressão de Kibud e Avaim em relação à sua mãe, Chas Veshalom. E aí ela vai até a mãe e chora e pede perdão para a mãe. Qual que é a mãe que não perdoa o seu filho? A mãe é a expressão maior do amor divino. A mãe vai simplesmente perdoar de todo o coração. Porque o amor da mãe é aquilo que mais se assemelha ao amor do Eterno aqui nessa terra. Por isso que a Techuvá, ela é criada na dimensão de Binah, na dimensão da mãe sagrada, que é a dimensão, eu vou falar dimensão, mas o correto seria mesmo Sefirá, que a dimensão implica numa oposição. A dimensão, diríamos, Rochma e Binah, mas que também Rochma e Binah é uma estrutura única em um certo ponto de vista, falando do ponto da unidade, já que Abba e Ima se tornam um, porque o Eterno é um. Não um no sentido de dizer que ele é de forma numeral, e nem tampouco que ele é o antes do um ou o que vem depois do um. É um no sentido de dizer que é uma unidade simples e comum. Mesmo que depois que a pluralidade foi criada, essa unidade não foi alterada. Essa unidade simples e comum não foi alterada em nada. Ela continua inalterada. Então, cuide do seu umbigo. Certo? O seu umbigo é o seu portal, é a sua conexão com a luz. Antes de dormir, cubra o seu umbigo com as mãos por algum momento e faça meditações. Faça um balanço diário de como foi seu dia com a mão, ó, assim, sobre o umbigo. Cubra seu umbigo, o seu canal, o seu portal de luz antes de dormir e faça uma reflexão, um balanço Heshbon, diário, do como foi o seu dia, dos seus acertos, dos seus erros, e faça ali uma techuvá, porque essa é a forma de criar uma conexão maior com, se precisar chorar, chore, se precisar balbuciar algumas palavras com o seu mestre e fazer Hitbodedut, faça, porque você vai estar criando, intensificando esse canal, permeabilizando, fortalecendo esse canal de forma interior, de modo que sua conexão com o mundo espiritual seja ainda mais intensa. Esse é o poder da Techuvá. Então, o seu umbigo não está no centro da cidade. Aí você diz, no centro da cidade? O que é isso? É porque o Sefer Hatania, do Rabi Shneur Zalman de Liad, Zichrono Livracha, que sua memória seja uma bênção, diz que o corpo é uma cidade. E essa cidade ela é disputada por dois reis. Um rei velho e tolo, que é a Yetzer Hará, que entra no corpo exatamente quando o cordão umbilical é cortado, aí entra a má inclinação. Por isso que a Torá diz, o mal jaz à porta, que é a porta de quem? Do útero, né? Da Malchut. Quando sai pela Malchut, se for normal, ou quando sai pela cisão, quando o médico precisa fazer uma cisão no ventre da mãe. Então ali já é um ato secundário, já porque pelo parto normal talvez as coisas não vão surgir da forma adequada. Mas a verdade é que por um ou por outro, cesariano normal, a Yetzer Hará está às portas para entrar no corpo. E ele governa nessa cidade. Ele é velho porque ele entrou primeiro. E é tolo porque ele leva o homem para que haja um corte, uma cisão espiritual. Quando a pessoa
atinge a cidade de a idade de Bar Mitzvah, 13 anos, ela se torna maior de idade, então aí vem também os rigores da lei, se a pessoa transgride. Até antes de 13 anos, é responsabilidade do pai. O filho está fazendo coisa errada, o pai é responsabilizado espiritualmente. Tanto espiritualmente como também civilmente e criminalmente. O pai é responsável de forma geral, tanto espiritual como civil e criminalmente, se um filho cometer algum erro. Mas quando ela completa 13 anos, faz bar mitzvah, ela se torna um ser humano adulto, ela tem agora a responsabilidade de guardar 613 mitzvot. Se ela comete um pecado, aí ela agora é responsável, então ela sofre careta, chas v'shalom. O contrário também é verdade. Se ela vai no caminho da santidade, ela intensifica esse canal que parte do seu umbigo físico. Por isso, então, aí diz um velho novo, um rei novo e sábio, que é a Yetzirah Tov, a boa inclinação. Temos um lado escuro, que é a Yetzirah que entrou primeiro, e temos um lado de luz e de santidade, que é a Yetzirah Tov, que nos inclina para fazer o bem. Mas há uma briga, uma disputa pelo corpo. Porque o corpo é o carro, como foi falado, onde a gente faz ação. Então a alma precisa se expressar através do corpo. E a Yetzirah, ela é também chamada de Satã. Ela é o acusador, ela é o tentador, e ela é também aquela que é o anjo da morte, Malach Hamavet, que é quem também vai lá e causa a morte da pessoa. Então ela tem essas três facetas da Yetzirah. Ela tenta, ela acusa e ela mata. A Yetzirah Tov, por isso que é um ato de loucura, né? Então um ato de tolice, por isso que ela leva o homem à tolice. Mas a Yetzirah Tov, ela leva a pessoa para o caminho da santidade, para o caminho da vida, para o caminho da benevolência. Então, toma cuidado do seu umbigo. Claro, tem essa frase pejorativa, né? Fulano de tal só pensa no seu umbigo. Tem um cunho de verdade aí? Tem. É bom pensar no umbigo, sim. Mas não estou dizendo que a pessoa seja egoísta, que ela tenha um ego autocentrado. Mas faz sentido em ter cuidado com o próprio umbigo e pensar no seu próprio umbigo. Pensar no seu próprio umbigo, sempre pensar no seu próprio umbigo. É importante, é produtivo. Tome cuidado com o seu canal de conexão com o Criador. E por isso fica no centro da cidade, que a cidade, como foi falado no Sefer Hatania, o corpo é uma cidade disputada por dois reis. Um tolo e velho, que é Yetzirah que entrou primeiro, e um sábio que entrou após o Bar Mitzvah, quando a pessoa tem a obrigação de cumprir os mandamentos da Torá. Então é essa reflexão que eu deixo para você hoje. E saiba que você, embora não esteja vendo, mas do seu umbigo aí, tem um canal de luz que conecta daqui desse mundo até o universo de Beriá. E você faz essa viagem todas as noites e volta. O Eterno te devolve a vida por esse canal. Você sobe, quando sai do seu corpo para ir ter experiências de renovação e de crescimento. Ou o contrário também é verdade. Sem pedido de subir se cometeu coisas ruins. Por isso o balanço é diário antes de dormir, de entregar a sua alma para o Criador. É bom fazer a techuvá, porque as forças de acusação, como foi falado, essas três facetas da Yetzirah, quando a pessoa se antecipa
e fala os seus fracassos ao Criador, essas forças dizem, puxa, ele se antecipou antes de que eu o acusasse, ele já se antecipou ao mestre do mundo e disse todas as suas inconsequências e os seus erros. Então o que eu posso fazer? Então essas forças são quebradas, são diminutas, são diminuídas. E aí então a pessoa tem a sua conexão com o Criador garantida. Se esse assunto foi relevante para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Que parece, você talvez já saiba disso, mas tem pessoas que não sabem, pessoas que não conhecem o Eterno da maneira que você conhece. Então, compartilhe. Aqui no canal nós não somos monetizados, nós não pedimos contribuição de Pix, embora em algum momento eu fiz isso, mas parei, sabe? Mas a forma de você agradecer por esse conteúdo, se você quer fazer um ato de bondade e caridade, deixe o seu like, comente, compartilhe. Essa é uma forma de você estar também ajudando, não só a mim, ajudando a você mesmo e fazendo a mitzvah de distribuir a Torá. Agradeço a todos, desejo um Shabbat Shalom Mevorach, Shabbat iluminado, e que todos nós agora em Rosh Hashanah sejamos selados, escritos no livro da vida, no livro do bem. E até o próximo encontro, um abraço forte em todos vocês, e é isso aí. Muito obrigado por tudo. Gratidão.